Olá, gente boa que me ouve, todo dia, pacientemente. Estamos falando sobre os conselhos de Salomão. Aqui no capítulo 10, ele diz o seguinte: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. O que Salomão está falando? Ele está dizendo que o sábio não se vê a si mesmo, né, como a sua própria medida. Ele não é a medida de todas as coisas. Ele não é o parâmetro através do qual ele se vê e vê o mundo ao redor dele. Pelo contrário, ele aceita os mandamentos porque ele tem um parâmetro fora dele. Ele tem um prumo fora dele, ele tem um método fora dele. E através desse método que é a palavra de Deus, que são os mandamentos de Deus, é que ele mede a si mesmo em comparação ao mundo. O homem não é a medida de todas as coisas para o justo. A sabedoria humana não é a medida, a ciência não é a medida são os mandamentos de Deus. E ele diz que esses mandamentos é que enchem o coração do sábio, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Sabe por quê? O insensato de lábios, ele determina as suas máximas, a sua filosofia de vida pela boca, através dele mesmo. Ele julga todas as coisas através dele mesmo. Ele é a medida para saber se uma pessoa é honesta ou não. Ele é a medida para saber se a pessoa é digna ou não. Então ele mede os outros a partir dele mesmo. Ele é que é o parâmetro. Ele é que julga todas as coisas. Como é terrível ver pessoas tão pequenas ou apequenadas que se tornam um modelo à medida deles mesmos. Então a Bíblia diz que o justo não é assim. Porque quem modela os seus parâmetros, os seus juízos, as suas teses, o seu modo de pensar, são os mandamentos de Deus. Isto é, ele vê a história a partir dos mandamentos de Deus, e não a partir da sua própria consciência, dos seus próprios lábios, dos seus próprios juízos. Ele julga todas as coisas pelo juízo de Deus, e ele vê todas as coisas com a lente da Escritura. Como é que você vê o mundo? A partir de quê? Qual é o parâmetro? Qual é a lente através da qual você vê o mundo? O homem não é a medida de todas as coisas. O justo não se torna a medida de todas as coisas. Bom falar com vocês coisas tão profundas como essas. Pensem, raciocinem e comecem a viver assim. A vida será muito mais saborosa. Amanhã eu vejo vocês. Um grande abraço.